Agora sim, devidamente apresentada. Tudo bem, Mariana? Tudo bem? Bom Seja dia. bem-vinda ao Biotipo Obrigada. X, Gráfica Amazônica. Diretamente daqui do Frio de São Paulo. Você pode compartilhar sua tela já. Ok, vamos lá. Começar. Bom, eu sou uma mulher branca, meu cabelo é grisalho, eu estou usando óculos, os aros vermelhos, tenho um cachecol vermelho também. Estou aqui na minha casa, atrás de mim, do meu lado direito, tem uma janela branca, atrás tem algumas coisas penduradas numa cortiça, e acho que é isso. Bom dia a todo mundo, muito obrigada pelo convite do Diatipo, da Fernanda. É um prazer estar aqui revisitando esse mestrado, essas imagens. Eu vou passar rapidamente pela tipografia, inclusive porque na minha pesquisa, a parte da tipografia, eu estudei o trabalho da Fernanda e da Sâmia, né, dos abridores de letra, então eu não vou ser redundante aqui hoje, e vou falar bastante desse universo das pinturas, né? Eu vou apresentar aqui essa minha pesquisa que eu desenvolvi para o meu mestrado, que eu fiz na Faculdade de Arquitetura de Urbanismo e da USP, né, aqui em São Paulo, e eu comecei esse mestrado em julho de 2007 e depositei em 2011. E em 2007, eu fui pela primeira vez para a Amazônia. Eu fui para o Lago Mamori, um braço do Igarapé, localizado a 6 horas de Manaus, ali para os lados do Rio Solimões, né, o Igarapé dos Solimões, para participar de uma oficina de design com um professor catalão, uma oficina de design de produto. E no caminho da selva, a gente, o que foi onde a gente ficou alojado, a gente passou por Manaus. Foi a primeira cidade amazônica que eu pisei, né? Eu sou designer gráfica, esqueci de falar isso, né? Hoje em dia eu sou comunicadora, trabalho lidero uma equipe de comunicação numa ONG, e nessa época eu dava aula também de design e eu estava buscando um assunto que saísse do meu universo, né, do que eu estava acostumada, do que fosse confortável para mim, e para olhar e entender mais, assim, né, sobre a cultura brasileira, sobre a estética brasileira, sobre a cultura popular. Então, apesar de ter feito esse mestrado na FAO, eu fiz muitas disciplinas na antropologia e na história também, né, que eu acho que são disciplinas fundamentais para a gente entender a nossa cultura, né, e o nosso vocabulário imagético todo. Bom, então em Manaus, caminhando pelo centro da cidade, com esses amigos, esses colegas, né, estrangeiros, tinha acho que 4 espanhóis e eu, de São Paulo, do Brasil, tinha eu e mais uma pessoa apenas, né? Eu tive o primeiro impacto com as imagens, né? Com as imagens de pintura, né? E essas imagens, assim, elas revestiam essas paredes todas desses estabelecimentos comerciais, né, dos restaurantes, dos bares, e assim, revestiu o interior inteiro, a fachada inteira, né, dos hotéis, dos comércios, de toda a parte da cidade, do centro comercial de Manaus. E nesse primeiro contato, assim, na hora que eu bati o olho nessas imagens, que eram muitas na época, hoje em dia a maioria delas está já pintada de branco, né? Elas é uma técnica bem efêmera, né? Assim, ela tem uma rotatividade. E então os 2 primeiros principais aspectos que me chamaram a atenção, assim, né? Em primeiro lugar, foi esse aspecto pictórico, né, estético, assim, a qualidade técnica
o cuidado nos detalhes, a intenção realista, né? Assim, o volume, a perspectiva, luz e sombra, né? Eu ali já identifiquei traços de uma pintura acadêmica europeia, né? Em algum lugar ali, né? E a grande dimensão da área de cobertura, e contrapondo com um colorido muito intenso, né? Muito vibrante. Já aparece aí uma grande mistura de referências estéticas, assim, né? Desse primeiro impacto. E, em segundo lugar, o conteúdo iconográfico dessas imagens, né? Como a gente vai ver mais detalhadamente aqui hoje, as pinturas, elas acionam repetitivamente um repertório imagético amazônico, né, que mistura mitologia local com ícones das cidades contemporâneas, né? Essa foi a imagem mote da pesquisa, assim, foi um fascínio para mim, né? Eu fiquei impactada com essa imagem, que é um carrinho de lanche que está no meio da rua, assim, no meio de um calçadão em Manaus, e a gente vê esse cheeseburger, né, boiando sobre uma Vitória Régia, né, descendo o rio no meio de uma floresta, né? E aí nesse momento, para mim, já vem uma imagem, uma hipótese, né, que essa imagem seja uma possível tradução, né, de um efervescente guisado cultural, como o termo cunhado pelo antropólogo Eduardo Viveiro de Castro, né, que foi alguém que eu estudei bastante durante o meu mestrado, né? E ele diz, né, o Brasil se deslocou para a Amazônia. Tudo acontece lá, o tráfico de drogas passa por lá, os interesses econômicos estão lá, os grandes capitais do mundo fluindo para lá. As questões da ecologia, o olhar do mundo, a paranoia e a ilusão do paraíso. Tudo está lá, ou voltado para lá. Para o bem ou para o mal, a Amazônia virou o lugar dos lugares. É lá que está sendo cozinhado um gigantesco guisado cultural, e daqui, do Sudeste brasileiro, nós não temos a menor ideia do que está acontecendo. E aí, no decorrer dessa pesquisa, eu fui para Manaus mais 2 vezes, eu me encontrei com esses pintores, vocês podem ver que tem sempre o número de telefone nas pinturas, não que isso seja, né, eles trocam muito de celular, mas, enfim, é um jeito de entrar em contato. Eu conversei com os clientes também e documentei, por meio de fotografias e pelas entrevistas, o trabalho, o processo criativo deles e como que eram as encomendas que eles recebiam, né? Então, falando rapidamente de Manaus, a cidade foi fundada na metade do século XVII por colonizadores portugueses que estavam explorando a região para capturar escravos, né, indígenas. E durante o ciclo da borracha, no final do século XIX, Manaus se torna um grande polo da comercialização do látex, né, da borracha, e tem tanto a receita significativa de 40% da receita da renda nacional brasileira. E nessa época que está acontecendo, que o Brasil está se tornando uma república, né, o primeiro governador republicano traz o propósito de transformar o pequeno vilarejo numa cidade moderna e cosmopolita, né? Que era a mesma coisa que estava acontecendo com o Rio, com São Paulo, todos queriam ser os protagonistas, né? O Rio não, porque o Rio era o império, né? São Paulo, Bahia, Pernambuco, Pará, o Belém do Pará também, né? De serem os protagonistas da República, né? Serem os símbolos da República. E aí, ele, patrocinado com o dinheiro da borracha, ele constrói, o Eduardo Ribeiro, constrói o Teatro Amazonas, que é um símbolo da elevação cultural da cidade, né? E ele tem, com isso, essa intenção de tornar um ícone republicano, né, dentro do país, ao mesmo tempo que se relacionar com a cultura europeia, dos teatros europeus, entrar nesse circuito, né? O Eduardo Ribeiro encomenda para um artista pernambucano que estudou na Academia de San Luca, na Itália, que é o Crispim do Amaral, que é um sujeito que
merece o seu um mestrado, se é que já não tenha, de lá para cá, na época que eu fiz o mestrado não tinha, não sei se hoje já tem, mas merece, né? Uma arquitetura, o Eduardo encomenda uma arquitetura e uma decoração de estilo neoclássico europeu, trabalhada sobre motivos regionais amazônicos, né? Então, aqui a gente vê o teto do Salão Nobre, né, a pintura do Salão Nobre do Teatro Amazonas, você vê as deusas gregas da arte, da música e da poesia, né, ícones do clássico grego, né, e, consequentemente, do neoclássico, que era o estilo vigente na Europa, né, na época. Aí a gente tem o pano de boca do palco, né, com as musas gregas, né, os rios amazônicos, né, as folhas de palmeira, em alguns lugares temos vitórias régias também desse pano, pássaros, né, todos esses elementos da floresta. E aqui em cima a gente vê os anjinhos barrocos, que estão sempre nessa situação mais insinuante, mais sensual, são vários anjinhos espalhados, assim, eles são todos... tem sempre essa nova roupagem aí, né? Ou falta de. Então, nesse momento, né, que é quase a virada do século XX, a representação da paisagem local ela é utilizada como um instrumento cultural. E ela está relacionada diretamente com os discursos sobre a formação de uma identidade nacional e regional no Brasil, né? Eu mergulhei bastante nisso durante o mestrado, né? Nesse momento pós-império, aí nessa busca de representação. E até hoje, o teatro é um símbolo muito importante, né? Uma referência de como a Amazônia pode ser representada pela sua natureza exuberante e como a representação dessa paisagem se dirige tanto a um público estrangeiro, né? Que visita, né, a população, como com a população local que admira, né, incluindo os pintores populares. Essa é a representação do teatro, que está num hotel do centro de Manaus, né, um hotel bem popular, que sim, hospeda turistas, mas hospeda muito os caminhoneiros, pessoas que estão transitando pela região amazônica também, né, bem como os frequentadores dos bordéis nas regiões, com diárias baratas né, que se você contrata por hora o quarto. Então, falando um pouquinho de Manaus hoje, né? Manaus tem aproximadamente 2 milhões de habitantes e é uma das principais passagens do turista que vai visitar a selva, né? Que é aproximadamente 600 mil por ano. A gente está falando de isso por volta de 2011, pelo que eu vi é mais ou menos parecido com fora a pandemia, né? Que deu uma mudada bem nisso. Manaus é uma cidade muito quente, muito úmida, né? E a comunicação visual e o comércio, assim, é tudo muito intenso, né? Tudo, as lojas têm as suas caixas de som na rua, então é bastante forte, alto, quente, úmido, uma cidade muito intensa. E é nesse ambiente que estão as pinturas de paisagem amazônica que eu estudei, né? Esse é o termo utilizado pelos próprios pintores, né? Eu, no começo, quando eu fui falar de design vernacular ou artes gráficas populares, assim, não ecoava ali, né? Então, eu passei a referir a eles como eles se referiam mesmo, né? Que é parte dessa abordagem antropológica. E os clientes também. Então, eles se denominam pintores de paisagem, alguns pintores de paisagem popular, mas essa é a definição, né? E a apropriação dos elementos amazônicos, florestas, os rios, animais, nos desenhos, nos logotipos, nos hotéis, restaurantes, né? Nos anúncios de revistas, eles aparecem nas ruas de Manaus desde a década de 60. E era mais conhecido como arte de peixaria. Peixaria
como restaurante que cozinha com o peixe, né? E não como a gente conhece aqui no Sudeste, que é as lojas que vendem o peixe fresco. E há diferentes tipos de aplicação das pinturas, né? Essa é a pintura bidimensional, esse é o Gilson, ele é o autor do cheeseburger na Vitória Régia, que foi o meu primeiro impacto, né? Essa é uma entrada de um bordel, né? Ali perto do Porto. Ele permuta, ele faz permutas nesses lugares, assim, né? Então ele pinta e ele ganha cerveja, outros prazeres, acomodações para dormir, quando ele não tem onde dormir. É uma vida bem nômade, assim. Aqui é o outro suporte, né? Outros suportes. Essa é uma pintura feita à mão, né? Com as próprias mãos. Cobrem geladeiras, freezers, né? Aí temos também a pintura tridimensional, que é esse é o seu Antônio, a mulher e a esposa dele, a dona Francisca, que é assistente dele também. Vale dizer que esse ofício do pintor é bastante masculino, né? Assim como eu acho também que o que a Fátima apresentou também, né? Os abridores de letra é uma tradição bastante masculina, assim. Acho que isso é uma coisa a ser estudada, inclusive. E a gente tem essa escultura, né, em cimento com as pinturas feitas por cima. Eu vou dar uma acelerada aqui, que eu estou vendo que o tempo está apertando. E a gente encontra também, né, essa apresentação cenográfica, né, tridimensional cenográfica, né? E ela é feita muito pelos pintores que vêm de Parintins, que é onde acontece a festa do boi, né? E alguns deles, o Gilson, o seu Antônio era do Ceará, mas o Gilson e outros vários pintores que eu entrevistei são de Parintins, né? Então eles trazem junto com eles essa técnica que eles aprendem lá. Também isso é um outro capítulo, como é que acontece a cultura popular e a disseminação da cultura popular em Parintins, né? Então, durante o ano, eles trabalham em Manaus, em outras cidades, eles trabalham no Carnaval do Rio também, alguns deles. E aí tem também a tela de pintura, né? Que para eles tem um valor completamente diferente do que eles fazem nos muros, né? E são considerados o trabalho comercial deles, né? Eles cobram mais pela tela do que eles cobram pela pintura em muro, apesar da área do muro ser muito maior, né, do que a tela. Tem o valor da tela, né? Mais um elemento acadêmico aí no trabalho deles. Temos aqui também a tipografia. Essa é uma letra de uma escola municipal, é o muro dessa escola. Essa letra tem aproximadamente 1,5 metro de altura, né? E isso vem da tipografia dos barcos, né? Sendo que eu não vou me alongar aqui, porque Fernanda e Sâmia nadam de braçada aqui por esse tema, e eu, inclusive, essa parte da minha pesquisa, do meu mestrado, é baseado na pesquisa delas, né? Foi quando, inclusive, eu conheci a Fernanda. E aqui, mas só para dizer que lá em Manaus tem essa característica que eles colocam a selva para dentro das letras tridimensionais também, né? E uma das principais características, né, dessas pinturas amazônicas é o que o seu Antônio nos diz, né? Que é trazer o pintor, o turista, para dentro da floresta, né? Isso aqui é uma porta de uma suíte num hotel de selva. E aqui a gente tem também um painel dentro de um hotel no centro de Manaus, né? Então, a ideia é encantar o turista com a floresta, né? E, no geral, essas pinturas, elas retratam um paraíso, né? Que é uma representação da paisagem edênica, né? Assim, que a gente pode, talvez, dizer que se trata de uma representação visual contemporânea do Eldorado que buscavam os
viajantes europeus, né, que exploravam a Amazônia no século XVI até o XIX, né, segundo os relatos de alguns desses viajantes, né? Eles abaixo do equinócio, na parte mais alta está o paraíso terrestre, onde ninguém consegue chegar a não ser pela vontade divina. E aí eles descrevem toda a selva, os pássaros, né? Uma profusão de pássaros, uma profusão de animais, todos ao mesmo tempo, né? Essas são as descrições dos viajantes. Essa que eu falei é do Cristóvão Colombo, né? Que está no Diário das Descobertas das Américas. Então, a representação da cena típica das pinturas amazônicas contemporâneas, ela parece estar se referindo mais a uma imagem construída nos 500 anos acerca da Amazônia do que propriamente da realidade da selva mesmo, né? A gente não enxerga na selva a arara do lado do boto, do lado da onça, do lado do tucano, né? E essas imagens, elas têm um ajardinamento, né? Elas tiram o que assusta na selva para o turista, né? Ela é uma selva sob controle, assim. E essa imagem que ativou todo o processo, né, que foi tirada no centro de Manaus, quando eu fui conversar com o Gilson, eu fui assim, nossa, né? Como que você... Ele tem essas outras pinturas aqui também. Como que você criou isso, né? Qual que é a construção imagética? Ele falou, olha, é uma coisa meio simples, né? A gente está na Amazônia, a Amazônia tem Vitória Régia. A Vitória Régia parece uma bandeja. O dono do quiosque vende cheeseburger salada. X-salada é o hit de Manaus, né? Todos os lugares vendem x-salada, todas as lanchonetes vendem x-salada. Então, o x-salada nada mais lógico do que o x-salada estar servido em cima da Vitória Régia, né? Então, assim, apesar de parecer uma complexa construção iconográfica, para mim, é um raciocínio muito publicitário, né? Muito direto, né? E outro tema que está presente também que é recorrente, né, na pesquisa, é a cópia original, né? Uma vez o seu Antônio me disse, né? Dentro da ética profissional, temos que fazer as coisas como elas são. Não fazer uma coisa abstrata. Você faz um tucano com um bico muito grande, um tucano com o olho maior, isso é ridículo. Não é a minha área. Minha área é fazer como eles são. E na citação do seu Antônio, o abstrato é sinônimo de antiético, né? A pintura é um retrato fiel da natureza. Só que aí ele vira de costas depois dessa declaração e ele tem no bolso dele uma série de papéis, né? De revista. Assim, eu disse, Antônio, o que é isso? Então, esses são imagens, né? Que eu pego para usar de referência na hora que eu pinto, né? E o filho dele imprime algumas coisas da internet e outras ele pega de revista para usar como referência, né? Então, assim, a cor do tucunaré é a foto impressa numa revista, né? Não é o tucunaré que ele vê no mercado, que ele vê no Rio, né? Então, essa projeção aí sempre, né? E outra coisa muito curiosa também, esse é o Hotel de Selva Ariaú, ali está o rio, né? Ele é todo palafitado, esse hotel, ele é inteiro construído de madeira. E eu estava com o pintor Salles e eu bati o olho nesse banco e falei, nossa, que legal, né? Esse banco curioso, esse banco ele tem um desenho de tronco, ele tem uma ilustração de tronco. E o Salles me fala e também sobre esse pilar, né? Essa coluna do hotel, essas colunas que tinham esse revestimento de fibra de vidro e pintado, né, de marrom imitando madeira. Eu falei, mas a base não é madeira? Ele falou, sim, a base é madeira. Eu pinto de madeira e eu faço esse revestimento para ficar mais real, né? Então, assim, isso tudo faz com que a gente comece a entender que a representação e essa ilustração que é feita em cima dos elementos amazônicos, né, nativos da Amazônia,
elas são reforçadas para esses pintores quando elas estão ilustradas, né? Mocapeadas, vamos dizer assim. E assim, a figura do homem e da mulher aparece nas pinturas também, né? Isso é uma foto de um barco, uma montagem de 2 fotos, na verdade, né? Não é tão presente, mas existe, e quando é presente, quando a gente encontra, também é uma mistura de muitas coisas, né? Assim, essa é uma pintura de dentro daquele bordel que o Gilson me levou para conhecer, que eu consegui ficar muito pouco tempo, porque a proprietária não botou a gente para fora quando eu pedi para fotografar, e ela me deixou fazer só essa foto dessa parede. E aí, aqui a gente vê, né, que tem uma mistura de uma mulher branca com o indígena, a indumentária do indígena americano, com o indígena amazônico, com a modelo de revista, né, do lado aqui. Isso tudo remete, essa figura dessa mulher, essa indumentária, ele está representando uma mulher de Parintins também, né, que é essas mulheres da Festa do Boi. Os homens aparecem muitas vezes como índios, trabalhadores, guerreiros, né, caboclos fortes, muito diferente da descrição do indígena na Amazônia, né, que é o indígena que é do homem branco, né, a descrição do homem branco sobre o indígena, de ser preguiçoso, de não trabalhar, né, a representação dessas pinturas traz esse indígena real, né? Eu tenho mais quanto tempo, Henrique? Você não tem mais tempo, então resuma. Tá, bom, aqui, gente, então vou passar muito rápido. Aqui são algumas das encomendas, né? Esse orelhão pintado. A mesma pessoa que pediu para o orelhão pediu para pintar dentro do banheiro da casa dela, né? Aqui é a Ana também, que essa pintura também é do Gilson. É isso, assim, para terminar, eu só queria dizer que eu acho que entendo que esse processo de produção cultural contemporâneo da Amazônia, né, que a gente tem um quadro com o Chimbinha e a Joelma, da banda Calypso, e o Teatro Amazonas, né, ele é em grande parte baseado na linguagem da colagem, né, que é o sampler, que nas produções musicais locais está super presente, como no Tecnobrega, né, e é uma manifestação cultural maciça. E aqui, nesse trabalho e em vários outros, a gente vê o sampler visual, né, das pinturas de paisagem, né, que é fruto dessa mistura cultural, racial, que a gente encontra na Amazônia. É isso, muito obrigada. Mariana, muitíssimo obrigado.